Fala aí, galerinha do primeiro ano, tudo jóia? Passando aqui rapidinho para a gente fechar a atividade da nossa primeira semana. A atividade da primeira semana ela tinha prazo de envio até sexta-feira passada, tá? Então já se encerrou a atividade. Quem não assistiu a aula da primeira semana tem que assistir essa aula, tá? Ela ainda fica como pendente lá. Então entra no seu slide da aula, entra na aula para ela sair da pendência. A atividade em si você não vai conseguir fazer mais porque eu já fechei essa atividade e já vou passar um feedback para quem fez a atividade, tá? Então agora eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês perceberem aí como é que a gente tinha de resposta desse exercício. Então já está compartilhada a tela com vocês aí. Se você observar, eu vou entrar aqui primeiro no primeiro Q, tá? Vou entrar no primeiro Q. A gente vem aqui em atividades, não é isso? Aqui em cima, atividades. E aí nas atividades, a gente tem isso aqui, ó. Já está aberto para vocês já a terceira semana. A segunda semana é importante destacar que a segunda semana, ó, a entrega da atividade da segunda semana é agora, sexta-feira agora, dia 31. Então não perca essa data, tá? Entre e faça essa atividade. Lembrando que antes de fazer a atividade tem que assistir a aula por completo, tá? Então a gente vê nessa nossa primeira semana, a nossa atividade, ó, a data prevista de encerramento era dia 24 de julho, que foi sexta-feira passada. Então ela já se encerrou. Eu entro aqui na plataforma do primeiro Q e aí eu percebo que 13 pessoas entregaram, os 21 não enviaram essa atividade, tá? Então, quem não enviou tem que entrar aqui nessa atividade de aula só, assistir a aula, dar uma olhadinha nos slides e essa atividade específica vai ficar pendente, tá? Não tem como mais resolver ela, até porque eu vou passar a resolução dessa atividade agora e ela vai continuar bloqueada. Então você não vai conseguir executar mais. Mas aí não deixe de fazer da segunda semana, não deixe de fazer o da terceira semana. De qualquer forma, essa primeira semana a gente vai ponderar de uma forma diferenciada, até porque está todo mundo acostumando com a atividade, acostumando com o modo de estudo, tá? Então, quando eu entro aqui na atividade, vou direto aqui na parte de respostas. Quando eu entro aqui na parte de respostas, ó, eu já vejo aqui um gráfico de como foi a distribuição de nota de vocês, tá? Então, teve gente que não conseguiu obter nenhuma nota, teve um que obteve nota máxima, 10. A média de vocês ficou aqui em torno de 5. Lembrando que nesse primeiro momento isso não é tão importante, tá? Vou passar aqui um pouco adiante para a gente pegar a, a, as perguntas. Vamos passar para as perguntas de forma direta. Então, ó, a primeira pergunta é aquela pergunta para me ter uma ideia se você assistiu ou não a aula. Então, na primeira pergunta está dizendo aí se você assistiu a aula por completo. A grande maioria colocou que sim. Alguns, 3 pessoas, colocaram que não tinham assistido a aula completa. Então, para assistir a aula, para fazer a atividade e garantir a nota máxima e garantir o desempenho da atividade, você tem que assistir a aula por completo, tá? Então, mesmo que a aula tenha lá 30 minutos, 40 minutos, que é o que está dando em média, é necessário você parar um pouquinho e assistir essa atividade. O primeiro item referente à aula mesmo, que a gente entra aqui, ó, ele pergunta o seguinte, ó, durante a evolução histórica da ciência química, a composição da matéria foi estudada por vários filósofos. 2 desses filósofos elaboraram a teoria dos 4 elementos. Assinale a alternativa que indica o nome desses 2 filósofos. Se a gente for lá na nossa aula, se eu puxo aqui a minha aula, a gente falou um pouquinho de ciência química, passou um pouquinho pela parte de história, a gente falou daquela parte inicial de Leucipo e Demóstenes, que fala do grãozinho de areia, e aqui a gente tem a resposta. Nessa época aqui, Aristóteles e Empedocles é que falaram sobre os 4 elementos primordiais, tá? Então, se a gente volta aqui na nossa resposta, a resposta é essa daqui. 8 pessoas responderam de forma correta, tá? Aí a gente passa um pouquinho mais adiante. Durante a videoaula, eu recomendei que os alunos fizessem uma pesquisa para aprofundar o conhecimento em um tema apresentado no decorrer da aula. Qual foi esse tema? Essa pergunta aqui é interessante até para a gente avaliar se você realmente assistiu a aula por completo, e é porque realmente é um item muito importante. Nesse slide eu falei um pouco da importância da ciência química, falei um pouco da nanotecnologia,
e recomendei vocês a fazerem um estudo específico da nanotecnologia, que é uma área muito interessante. Tá? Então, a resposta desse item era a nanotecnologia. 7 pessoas acertaram, aí teve mais 2 pessoas que anotaram outros itens. Tá? Se a gente chega aqui ó, na outro item do questionamento, durante a videoaula aconteceu um fato inusitado. Qual foi esse? Eu usei um fato que aconteceu durante a aula para confirmar se você assistiu ou não a nossa aula. E aí, durante a aula, o celular deu um alerta. Meu celular tem alguns alertas e dentro da aula ele tocou e deu um alerta do celular. Então, essa era a resposta certa. Então, 6 pessoas acertaram, 5 pessoas colocaram que não aconteceu nada, até porque foi um ponto bem específico da aula. Então, se você não assistiu toda a aula por completo e prestou sempre atenção nela, pode ter passado batido, tá? Aí a gente vem aqui para um item que é importante, um item que fala da conversão de temperatura. Para finalizar os cálculos de um experimento realizado no laboratório, cujo a temperatura era 24,5 graus Celsius, era necessário expressar essa temperatura em Kelvin. Qual a temperatura em Kelvin deve ser utilizada nos cálculos? E aí, se a gente volta lá na nossa apresentação da aula, a gente percebe que a temperatura está relacionada com o grau de agitação das moléculas, né? E aí a gente tem que fazer uma conversão de unidade, porque a temperatura ela tem que ser aferida em Kelvin. E aí, para fazer essa transformação, a gente vai usar essa relação aqui, ó, que eu destaquei. Vai ser a temperatura em Celsius mais 273,15. Só que a título de exercício, a gente vai desconsiderar esse vírgula 15, vai somar 273, da forma que está aqui. Tanto é que nesse exemplo a gente usou 26 graus para fazer a conversão para Kelvin e era só somar com 273, a resposta na apresentação da aula foi 299. Então, se a gente volta lá no nosso item, o nosso item era 24,5 para transformar em Kelvin. Então, se eu puxo a calculadorazinha aqui só para a gente já verificar essa resposta de forma rápida, a gente pega aqui, ó, ele precisa 24,5, que é a temperatura em graus Celsius, vou somar 273. Quando eu faço essa soma, dá 297,5, que é o item correto, que era o último item, tá? Então, esse era o item correto. 5 pessoas acertaram esse item, e aí teve algumas pessoas que colocaram os outros itens, tá bom? Quando a gente chega no último item, qual a densidade de um certo material que apresenta volume de 130 centímetros cúbicos e massa de 185 gramas? E aí a gente até retoma lá no slide para falar um pouco de densidade. Densidade é a relação de massa e volume. Massa e volume. Então, para a densidade de um material, você vai pegar a massa desse material e dividir pelo volume dele. Então, eu preciso da massa dividir pelo volume. Lembrando que você tem que observar a unidade, grama por centímetro cúbico. E aí, se eu observo lá, ele já deu as unidades dentro do que eu preciso. Centímetro cúbico e gramas. Então, o que eu preciso? Eu preciso dividir a massa pelo volume. A massa quanto que era? 185. Qual é o volume? 130. Então, se eu puxo aqui, ó, minha calculadora novamente, eu vou fazer isso aqui, ó. A massa, quanto que era? 185. Dividido por quanto? Por 130. Quando eu faço essa divisão, a resposta 1,42, 3, uma dízima aí, tá? Então, a resposta correta era esse aqui, 1,42, tá? Então, cuidado, tá, pessoal? Densidade é massa dividido pelo volume, tá? Então, alguns erraram esse item. Para finalizar o questionário, a gente fez a lista de chamada, então tá a presença de todo mundo aí. Então, se eu volto aqui, ó, para a gente até conferir o pessoal do primeiro R, da mesma forma, a programação tá a mesma, tá? Então, na segunda semana, vence a atividade agora, dia 31 de julho. Eu vou entrar aqui só para a gente avaliar quantos fizeram, quantos não fizeram. No primeiro R, 12 fizeram e 14 estão pendentes, tá? Então, esses pendentes têm que assistir a aula por completo, olhar o slide e estudar. E não deixar de fazer as demais atividades. Se eu entro na atividade aqui do primeiro R,
para a gente ver aqui como é que ficou o gráfico deles, tá? Porque as respostas são as mesmas, até porque o questionário é o mesmo. E aí, se a gente observa aqui, o gráfico deu uma mediana de 3, tá? Uma mediana de 3. Então, teve pessoas que acertaram 8, teve outras pessoas que ficaram com a nota um pouco menor. Ressaltando novamente, essa nota inicial ela vai ser observada de uma forma diferenciada, até porque a gente está iniciando o trabalho nessa plataforma, tá bom? Tranquilo? Então, galera, tudo de bom? Ficamos por aqui. Até mais. Então é assim, galera, fecha a atividade 2, tá? Não deixe de fazer as atividades. Fecha a 2, já dá uma olhadinha na 3, que a gente já está na terceira semana, tá? Não deixe de fazer as atividades, tá bom? Então, ficamos por aqui. Até mais.